Sabe aquela sua dor de cabeça que não passa nunca? Ai, não é dor de cabeça, não, no pescoço, vamos de novo. Sabe aquela sua dor no pescoço que não passa nunca? Tá te atrapalhando virar o pescoço pro lado, dormir, olhar no celular, trabalhar, já tentou um monte de coisa, não sabe mais o que fazer, já fez emplasto, já tentou bolsinha de água quente, massagem, a dor ainda tá aí? Então fica aqui comigo que hoje eu tenho um exercício pra te ensinar, pra te ajudar a se livrar dessa dor no pescoço de uma vez por todas. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, fisioterapeuta especialista em dor nas costas. Esse canal é feito para você que sente muita dor nas costas e já tentou diversos tratamentos e tá um pouco perdido, querendo saber qual é o melhor tratamento para você. Então esse canal é para você, é para te ajudar a economizar dinheiro e tempo e ficar livre dessa sua dor nas costas de uma vez por todas. Muita gente vem me falar de dor no pescoço que ela começou do nada. De maneira geral, dor nas costas ela não começa do nada. Sempre tem alguma coisinha que ela já vai te dando sinais de que ela está por vir. Então, uma rigidez de manhã, uma dificuldade para virar o pescoço, ou a dor vai piorando ao longo do dia, todas essas características são sinais de que pode ter um travamento aí na coluna por vir. Então entenda, é muito importante você saber disso, que a dor nas costas ela não aparece do nada. Então tem gente que fala, eu simplesmente acordei travado. Geralmente tem esse histórico de dor nas costas antes também. Então isso é muito importante pra gente levar em conta aqui num caso de dor no pescoço também. E por que que eu tô falando isso pra você? Porque essa dor, quando a gente pega ela no tratamento lá no quadro mais inicial, o tratamento é mais rápido, é mais fácil, ou seja, mais barato pra você também. Então vale muito a pena a gente procurar fisioterapia nesses estados mais iniciais de dor, não esperar virar um problemão, uma super dor de cabeça pra você no futuro. Então essas são observações importantes pra gente acabar conhecendo o nosso corpo e entender como que ele funciona. Ele não simplesmente trava, isso é muito raro acontecer. Então essas características de rigidez, ou se vai aparecendo essa dor ao longo do dia, ou se qualquer coisinha que você faz já fica com muita dor depois e essa dor demora para passar e tem que tomar medicamento, então já tá na hora de você procurar uma ajuda especializada para esse seu problema. E é muito característico de dor na coluna a dor ir aparecendo aos pouquinhos, não tem nenhum histórico de trauma, de queda, alguma coisa muito brusca. Vai aparecendo esses pequenos incômodos que vão aumentando progressivamente. Então, é já importante a gente procurar ajuda logo no começo. Então, já aproveita e comenta aqui pra mim se a sua dor tem essa característica de ou você acorda muito ruim, ela vai melhorando ao longo do dia, ou se é o contrário, se você acorda sem dor, tá 100% e vai piorando ali no final do seu expediente de trabalho. A gente já conversou sobre esses primeiros sinais que a dor na coluna vai aparecendo, né? Então, entre eles é essa rigidez. O que vai acontecer junto com essa rigidez? Uma dificuldade de movimentar o pescoço. Então você vai sentir dificuldade para virar a cabeça quando alguém te chamar, olhar para cima, olhar para baixo, usar o celular. Então essas pequenas funções do dia a dia, elas acabam ficando afetadas junto com essa rigidez. Então vem a rigidez e aí aparece esse problema de não conseguir fazer essa mobilidade da cervical, de fazer os movimentos livres. Então é muito importante a gente saber que ainda que a gente esteja sem dor, uma coluna saudável, ela precisa fazer todos os movimentos da coluna sem nenhuma dor. Então, por exemplo, se você não consegue rodar a cabeça na sua amplitude completa aqui para o seu lado, isso também é um indício de que tem alguma coisa ali atrapalhando sua coluna de fazer todos os movimentos. Isso não é normal. Nesse canal eu vou falar muito sobre dor nas costas, quais são os melhores tratamentos, quais são as ciladas que vocês costumam se meter aí de tratamentos de fisioterapia ou tratamentos alternativos que não te ajudam. Então, corre aqui, se inscreve no canal se você quiser saber tudo sobre isso. Esquece fazer 1000 sessões de fisioterapia, esquece tudo isso. Então, como que você pode ficar sem dor nas costas em poucos atendimentos? Entenda que isso é perfeitamente possível quando a gente começa a cuidar da causa da dor e não apenas olhar o sintoma. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu tô falando, da dor no pescoço, então eu já expliquei pra vocês, tem uma rigidez. Se a gente for lá na fisioterapia e fizer um choquinho, uma luzinha,
ou fizer uma massagem, colocar um emplasto, colocar uma bolsinha de água quente, vai melhorar a rigidez? Vai melhorar a rigidez. Só que 2, 3 dias depois ela vai voltar, porque o problema ainda tá lá, a causa da dor ainda tá lá. Então é muito importante a gente saber disso. Então parar de enxugar gelo, fazer o tratamento certinho da forma mais correta, né? Que é tratando a causa da dor e não somente o sintoma. Quando a gente já trata a causa da dor, o sintoma já vai embora junto. Então a gente já começa a fazer um tratamento mais eficiente. E é dessa forma que a gente começa a fazer um tratamento mais rápido, porque a gente já foi direto no foco do tratamento. Então é isso que eu vou te ensinar aqui nesse canal. Outra coisa que eu vou te ensinar aqui no canal é como que você faz para evitar que tenha essa dor de novo, porque é muito importante a gente saber tratar essa dor de agora, óbvio, que é o que você tá querendo, mas também como que você faz para prevenir essa dor no futuro. Então esse papel de prevenção também é parte fundamental do fisioterapeuta. Então eu vou te ensinar também depois como que você faz para não ter essa dor no pescoço de novo. Então, como eu já falei agora, a dor nas costas, ela sempre demonstra alguns sinais aqui. Então, quais sinais são esses? Como que a gente evita a dor nas costas? Então, tudo isso vai te ajudando, vai te dando base para você saber o que que faz para não ter essa dor de uma forma exacerbada. Então, você mesmo já vai aprendendo a fazer o controle do seu próprio corpo. Então, já aproveita, se inscreve e encaminha esse vídeo para alguém que você também conhece que tem muita dor no pescoço. Então, como eu já disse aqui, não é normal você sentir alguma limitação, uma dificuldade para virar a cabeça para algum dos lados, mesmo que isso seja sem dor. Só que se a gente consegue virar a cabeça aqui toda para um lado só e a gente começa a ficar só na metade, isso é um sinal agravante, a gente precisa cuidar disso, tá bom? Então vai acabar te limitando nas funções do dia a dia, né? Olhar no retrovisor do carro, olhar para o lado quando alguém te chama. Então tudo isso vai influenciando nas coisas do dia a dia, vai ficando cada vez mais difícil. E quanto mais dificuldade você tem para virar a cabeça, para fazer algum movimento, mais você evita e mais difícil ainda esse movimento se torna. Então acaba virando um ciclo vicioso que a gente precisa interromper. Também muito importante lembrar aqui que isso tudo pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Então nada a ver esse negócio de ter dor nas costas é coisa de velho. Aparece muita gente jovem no consultório me procurando, tanto no presencial quanto no online, falando que tem muita dor nas costas, gente muito jovem, tá? Isso acontece por diversas razões, eu vou explicar uma aqui pra você, que é, por exemplo, a postura. Não existe uma postura ideal que a gente deva adotar, uma postura certinha. Mas o que a gente tem observado muito hoje é que as pessoas se mantêm na mesma postura muitas horas seguidas, tá? E a pandemia que trouxe isso de uma forma muito clara e explícita pra gente. Então, muito tempo na mesma posição. Então, trabalha sentado, a cada 2 horas faz uma pausa, levanta, vai no banheiro, toma uma água. Trabalha muito tempo em pé, na medida do possível, dependendo lá da tua condição de trabalho, senta um pouquinho. Então, todas essas coisas são muito importantes da gente observar, que são pequenos sinais que a coluna vai precisando de uma pausa. Então, o importante é a gente variar as posturas o máximo possível. Pensa assim comigo. Geralmente, as pessoas sentam, quando vão trabalhar sentada, fica toda jogada lá na cadeira, né? Aquela coisa. Não tem problema, lembra? Não pode ficar trabalhando assim, mas um pouquinho para descansar pode. Mas vamos fazer um exercício aqui para ficar mais claro para você entender do que eu tô querendo dizer, inclusive sobre aquilo que eu expliquei de causa da dor. Então vamos imaginar aqui que o meu dedo é a nossa coluna. Então aí a gente vai ficar lá imaginando aqui que a nossa coluna retinha assim, vai ficar lá sentada na cadeira desse jeito. Então vai começar a doer, certo? Se você faz aí para você ver, aperta seu dedo e vai começar a sentir um desconforto. Se a gente vier aqui atrás, ó, pensa comigo, fazer alguma massagem, se eu tomar remédio, se não importa a intervenção que a gente vier a fazer aqui. Se eu não te ensinar a tirar essa carga da sua coluna e fazer movimentos com que, porque, por exemplo, eu fiquei apertando meu dedo, eu tirei agora, ele começou a doer. Então, como que a gente tira a pressão e faz um movimento correto para sua coluna voltar a parar de doer? Então, cada coluna vai ter um movimento específico e aí é isso que a gente propõe na fisioterapia. Qual que é o seu movimento, tá? Mas aí entendam isso, não adianta a gente vir aqui, fazer massagem, fazer qualquer coisa se eu não te ensinar a tirar essa pressão. Cada paciente tem uma causa de dor muito específica, mas de maneira geral é isso, ficar muito tempo parado na mesma posição, como nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, de ficar muito tempo nessa posição, que é um padrão, que é o que a maioria dos pacientes apresentam. Então é muito importante a gente entender isso, tirar essa sobrecarga mecânica que a gente colocou aqui e como que a gente faz para o paciente evitar ter isso no futuro. Então, nesse caso, por exemplo, levantar cada 2 horas,
fazer uma atividade física, tomar água, e essas são recomendações gerais. Eu já falei aqui sobre hérnia de disco, então se você tá achando que essa sua dor aqui do pescoço pode ser por conta de uma hérnia de disco, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre hérnia de disco, então se você acha que essa sua dor do pescoço pode ser por causa de uma hérnia de disco, eu vou deixar o card aqui, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo para você assistir e complementar esse seu estudo para descobrir a causa da sua dor. Então agora eu vou te ensinar a fazer o exercício. Então primeiro de tudo a gente tem que fazer uma avaliação. Vou ensinar aqui uma parte da avaliação que a gente faz na fisioterapia e aí você vai testar se esse exercício funciona para você. Tá bom? Então, primeira coisa de tudo é a gente testar a nossa cervical, como que ela tá antes do exercício. Então, lembra que eu falei que é muito importante que a cervical, ela funcione, que ela faça todos os movimentos sem dor? Então, você vai fazer aí agora. Você vai ficar parado, sentado direitinho, vai rodar para sua direita o máximo que você conseguir. Observa aí na sua casa que parte da sua casa que você consegue ver. E como que é fazer esse movimento, porque a gente vai olhar duas coisas aqui, quanto que você consegue rodar e vai olhar também dor, tá? Então são duas coisas importantes, às vezes as duas coisas melhoram, às vezes uma coisa só melhora, então é importante a gente observar. Então vai rodar a cabeça para os dois lados, vai levantar a cabeça lá para cima, vai olhar lá para baixo e vai inclinar também. Orelha direita no ombro direito e depois o contrário. E aí vai observar tudo o que acontece. E aí a gente vai efetivamente fazer o exercício. Então, primeira coisa muito importante para a gente saber desse exercício é que o nariz precisa estar retinho. É muito comum que a gente faça e comece a baixar o nariz. Não é assim que é para fazer, tá bom? Então, vou fazer aqui para vocês verem. Então, o movimento, ele é aqui, ó. A gente vai levar essa parte do queixo aqui para dentro, ó. Vai contar até 3 e volta. Vai levar o queixo lá para trás de novo, conta até 3. Observa que aqui o meu nariz não desce e não sobe, tá? É bem retinho. E na hora que eu volto, eu não levo a cabeça lá para frente. Ela continua retinha aqui, ó, onde ela tava, na posição neutra. Então, é do neutro para trás, conta até 3 e volta. Do neutro para trás, conta até 3 e volta. Então esse é o exercício, a gente vai fazer uma série de 10 e depois vai testar de novo, vai fazer todos aqueles movimentos, vai rodar para a direita, vai inclinar, todos os movimentos que a gente testou antes e vai ver o que acontece. Se você ganha amplitude, né, se você consegue rodar mais do que você estava rodando antes, ou se o sintoma dor, ele diminui. Todos esses parâmetros, eles são muito importantes. A única coisa que não pode acontecer durante esse exercício é você sentir um formigamento. Tem paciente que sente dor no pescoço e tem formigamento. Isso é muito comum, tá? Acontecer. Eu expliquei um pouquinho disso melhor lá no vídeo de hernia de disco que eu falei pra vocês. Então, se esse formigamento começar a aparecer, então você interrompe o exercício. Mas, se durante o exercício você sentir um pouco de desconforto, as primeiras vezes, principalmente a primeira repetição, é normal acontecer, tá? Você pode fazer 2 vezes de 10 e aí você testa de novo. E aí você fica com esse exercício para você. Então lembra quando a gente falou aqui dessa posição do dedo? Então a gente aprendeu que tem que fazer pausas a cada 2 horas e esse é o exercício que a gente tira essa pressão aqui da coluna. Então esse é um exercício que serve muito para paciente que tem dor no pescoço. Lembrando, claro, que eu não tô te avaliando, isso é uma recomendação de um exercício que funciona para a maioria das pessoas, mas que o ideal é você procure o seu fisioterapeuta de confiança para tratar essa sua dor no pescoço. Inclusive, se você trabalha muito tempo sentado, é muito importante lembrar que hoje em dia a gente usa muito mais notebook, então a gente acaba ficando assim com a cervical mais nesse movimento olhando para baixo. Eu recomendo muito para meus pacientes que eles comprem um suporte de notebook, porque daí você consegue ajustar a tela dele mais ou menos na altura dos olhos, que é o recomendado. Tem um link aqui na descrição do vídeo desse suporte que eu recomendo para meus pacientes. Se for interessante para você, dá uma olhadinha lá. Eu comentei aqui com vocês alguns sinais que o corpo vai dando que causam dores no pescoço. Então eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo também aqui na descrição para você ver quais são as outras causas de dores na coluna, porque daí você já aprende a fazer a prevenção, que é a parte mais importante do tratamento também. Quando o paciente está quase de alta, eu já faço essa prevenção, já ensino tudo para ele não ter que me procurar tão cedo. Então assiste lá esse vídeo também, eu tenho certeza que vai te ajudar.